Olá, eu sou Maria Tereza Jacó, médica anestesiologista, especialista em dor, acupuntura e com pós-graduação em endocannabinologia, cannabis e canabinoides. Atuo no tratamento da dor crônica há 32 anos e isso é que me levou a conhecer melhor o nosso sistema endocannabinoide, a cannabis de uso médico e seus canabinoides. Por quê? Porque a dor crônica nós sabemos que é uma patologia, é uma doença crônica extremamente refratária a tratamento e que impacta muito na qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, eu gostaria de comentar um artigo que foi publicado recentemente por um grupo de anestesiologistas que também atuam em cuidados paliativos e dor crônica. A publicação foi em 2023 e o artigo é The Basic Science of Cannabinoids. O que eu achei interessante nesse artigo? Primeiro, eles fazem uma revisão histórica curta, extremamente didática. Nessa revisão, eles pontuam que o que foi conhecido primeiro, e eu sempre gosto de falar isso, foi isolado na década de 60 o delta 9 THC, ou o THC, como é mais conhecido. E por que que ele foi isolado? O que chamou a atenção da comunidade científica foi os efeitos que essa planta tinha no cérebro humano, as alterações psicodislépticas que ela produzia. Diante disso, os estudos levaram ao isolamento do THC. Depois do THC, numa sequência, mas porém cerca de 3 décadas depois, é que foi isolado o primeiro receptor do sistema endocannabinoide, depois o primeiro endocannabinoide, a anandamida, na sequência o outro endocannabinoide, o 2-AG, e o outro receptor e as enzimas de metabolização e degradação. Diante do conhecimento desses integrantes, é que foi definido o sistema endocannabinoide, que tem esse nome justamente porque o primeiro indício foi a planta que determinou o conhecimento de tudo isso. Por que que foi importante o conhecimento desse sistema? Porque nós sabemos que o sistema endocannabinoide é um sistema de equilíbrio, de homeostase orgânica. Ele é diferente de todos os outros sistemas. Ele não funciona 24 horas por dia. Ele não tem seus endocannabinoides estocados em vesículas. E ele trabalha de uma forma retrógrada, ou seja, enquanto os outros sistemas, as substâncias, os neurotransmissores, são armazenados em vesículas, são liberados quando chega o estímulo para a fenda sináptica da célula pré-sináptica para a pós-sináptica, e aí esses neurotransmissores vão se ligar a esses receptores pós-sinápticos para diminuir ou modular a intensidade desse estímulo. No caso do sistema endocannabinoide, não. Os endocannabinoides são produzidos na célula pós-sináptica e retrogradamente vão atuar na célula pré-sináptica, diminuindo, modulando a neurotransmissão, diminuindo a liberação de neurotransmissores excitatórios e ativando as células, os receptores inibitórios para modular esse estímulo. Então, hoje, nós sabemos que o sistema endocannabinoide é um sistema de homeostasia orgânica e é um sistema neuromodulador. Esse conhecimento veio a fornecer novas opções terapêuticas para diferentes patologias. E também os estudos mais recentes foram mostrando que os nossos endocannabinoides não atuam só nos receptores CB1, CB2, que são os receptores clássicos do sistema endocannabinoide. Eles atuam em outros receptores de outros sistemas, como, por exemplo, os receptores opioides. Então, nós dizemos que são sistemas que se conversam.
Eles atuam em receptores de canais de voltagem, que são importantíssimos na fisiologia da dor, e dessa forma eles têm uma ação mais ampla, né? É um sistema que interage com outros sistemas. Além do mais, ele é provavelmente um dos sistemas mais individualizados do nosso organismo, porque existem tanto nos receptores como nas enzimas de degradação, existe um polimorfismo que caracteriza uma individualização muito grande, uma resposta individual muito diferente de uma pessoa para outra. Isso ficou bem caracterizado quando um grupo de anestesia, em 2018, se eu não me engano, publicou o caso de uma senhora, a Joy Cameron, que tinha níveis elevadíssimos de anandamida, porque ela não, a enzima que degrada a anandamida, que é a Fá, ela ficava em níveis altíssimos, porque ela tinha uma alteração na metabolização dessa enzima. E essa paciente chegou para uma cirurgia corretiva de deformidade por artrite sem sentir dor. Tanto a programação anestésico-cirúrgica foi diferente por conta disso, e ela tinha níveis baixíssimos de estresse, de ansiedade, enfim, tudo que a anandamida poderia conferir estando em excesso. A partir daí, os estudos do uso da cannabis e dos canabinoides em dor aumentou muito. As pesquisas que vêm sendo realizadas há algumas décadas também evoluíram devido à criação de canabinoides sintéticos. Muito poucos desses canabinoides são usados na prática clínica, mas eles foram importantíssimos para determinar mecanismo de ação, determinar quais os outros alvos terapêuticos nós podemos ter a partir do sistema endocannabinoide, como por exemplo, diminuir a metabolização das enzimas de degradação dos nossos endocannabinoides, entre outras coisas. Em relação a. Então, nós focalizamos como é o sistema endocannabinoide, nós sabemos que os receptores canabinoides estão presentes em todo o organismo, os chamados receptores CB1, que são mais expressos no sistema nervoso central, os receptores CB2 mais na periferia, porém, ambos existem tanto na periferia como no sistema nervoso central. Existe esse polimorfismo, e hoje a gente sabe que é um sistema extremamente intrínseco e complicado, porque ele, por si só, ele já é extremamente complicado e ele interage com muitos outros sistemas. Aí, quando nós passamos também para o conhecimento da planta, nós vemos que a cannabis, ela tem mais de 140 canabinoides identificados até o momento. Cada um tem a sua particularidade, cada um age em determinados receptores, o que confere uma complexidade muito grande à planta também. A- o nosso sistema endocannabinoide, e aí a ação dos fitocannabinoides pode desencadear isso, ele é um sistema de equilíbrio. Ele não pode estar nem hipoativo, mas também nós não podemos levá-lo acima do equilíbrio, porque senão nós vamos ter doença por uma deficiência desse sistema, mas nós vamos ter doenças por uma hiperatividade desse sistema. Então, o tratamento, o uso tem que ser extremamente equilibrado. E quando nós falamos numa planta tão complexa, nós vamos ter que saber modular esse sistema. Por exemplo, é sabido que os fitocannabinoides eles agem no que nós chamamos de curva em U invertido. Você vai aumentando a dose gradativamente, o paciente vai melhorando, mas chega num ponto que, se você aumentar mais, você pode começar a ter uma piora dos sintomas que levaram ao tratamento. Isso também tem que ser conhecido. Todos esses detalhes são importantíssimos quando nós falamos em endocannabinologia. Outra coisa importante é a parte de interações medicamentosas. Eles são extremamente metabolizados pelo fígado. Os mais estudados e conhecidos até o momento são o CBD e o THC. O CBD, ele é mais metabolizado ainda do que o THC, então eles interagem
com outros medicamentos, podendo aumentar a metabolização desses medicamentos, diminuir a metabolização desses medicamentos e consequentemente, alterando outras funções orgânicas que poderiam estar controladas. Então, nós temos que ter esse panorama geral, e esse artigo mostra bem isso, inclusive a interação dos canabinoides com a metabolização de propofol, que vai alterar a resposta numa anestesia, num pós-operatório imediato, no intraoperatório. Todos esses conhecimentos têm que ser conhecidos, têm que ser levados em consideração, porque cada vez mais nós vemos pacientes fazendo uso de cannabis de uso médico, teoricamente, para patologias refratárias a tratamento. E por que que eu falo teoricamente? São necessários ainda muitos estudos randomizados, controlados, com opções de diferentes combinações medicamentosas à base de cannabis, mas combinações conhecidas, bem definidas. Quais os canabinoides que estão ali presentes, quais as dosagens que estão presentes, populações mais homogêneas de patologias, para você ter uma estandardização melhor de tratamento à base de cannabis. É importante nós considerarmos tudo isso, porque hoje nós vemos muitos pacientes que buscam o tratamento com canabinoides e que fazem a utilização de produtos prescritos, muitas vezes não por médicos, produtos artesanais que não têm toda essa certificação de origem, com o que ele consta, quais os canabinoides, flavonoides, terpenoides, quais as concentrações dessa substância. E um outro dado importantíssimo é a ausência de contaminação. Nós sabemos que a planta cannabis, ela extrai tudo que vem do solo e tudo que vem do ar. Então, existem relatos de plantações de arroz a 40 quilômetros, 50 quilômetros de uma plantação de cannabis, que, por ser a céu aberto, tem contaminação de agrotóxicos que são usados na plantação do arroz. Então, tem que ser uma planta, tem que ter boas práticas de plantio também. Não só boas práticas de manufatura do medicamento, mas as boas práticas de plantio. O solo tem que ser ou em plantação elevada ou em solo que tenha sido extremamente testado. Inúmeras variantes mudam a concentração dos canabinoides da planta mãe. Na maioria das vezes, uma boa técnica de plantio é a base de clone da mãe, porque aí nós sabemos qual a concentração de canabinoides, quais os canabinoides que estão presentes naquela planta. E mesmo assim, em cada etapa de produção, isso tem que ser confirmado novamente, porque pequenos detalhes como tempo de insolação, umidade, podem mudar essa concentração e você vai estar usando um produto que não foi testado até o fim e que, teoricamente, não tem aquilo que você esperava que ele tivesse. O sucesso e a segurança do tratamento depende disso. Você utilizar a cannabis de uso médico e cada vez mais ela é utilizada, como eu disse anteriormente, em patologias refratárias, você tem que ter segurança daquilo que você está usando. E o primeiro ponto essencial é ser um paciente elegível para o tratamento com cannabis. Em nenhuma área da medicina, seja na neurologia, na dor crônica, na oncologia, eh, nas doenças degenerativas, nas doenças de transtorno de humor, ela é primeira linha de tratamento. Ela vai ser coadjuvante em tratamentos refratários. A partir do momento que nós tivermos uma comunidade científica, profissionais que prescrevem cannabis de uso médico, com um conhecimento mais aprofundado sobre o que é essa planta, e os pacientes também tenham um certo conhecimento de
como procurar por esse tratamento, quem procurar, como adquirir o seu produto de uso médico, nós teremos uma eficácia e uma segurança muito maior. Agora, para que isso aconteça, envolve um esforço conjunto. Isoladamente, ninguém vai conseguir isso. Isso envolve um esforço conjunto de órgãos governamentais, da comunidade científica como um todo e das indústrias. Outra coisa importantíssima é considerar a função da mídia nisso, porque a mídia divulga o tratamento à base de cannabis medicinal como um tratamento milagroso, um paciente, um tratamento que cura todos e tudo. Ela não é um tratamento curativo. Ela é um tratamento coadjuvante em patologias refratárias a tratamentos convencionais. Nem 100% das pessoas vão se beneficiar. Existem casos que não se beneficiam. Como eu disse anteriormente, é um sistema extremamente individualizado. Então, você pode se deparar com um paciente que não vai responder bem ao tratamento. Só que cada vez é mais importante nós termos conhecimento disso, porque, por exemplo, um grupo de anestesia hoje, ele tem que saber se o paciente toma cannabis de uso médico, quais as interações, quais os cuidados num intra e num pós-operatório, assim como na própria especialidade ver os benefícios de se utilizar, talvez, a cannabis de uso médico no perioperatório, para melhora da analgesia anestésica e da evolução do paciente depois. Então, é muito importante que se entenda a complexidade desse sistema, se entenda a complexidade da planta, esse embasamento histórico leva a um conhecimento melhor da ação dela no nosso organismo. E outra coisa que eu acho interessante citar é que ela não é uma planta da moda. A cannabis é utilizada para fins medicinais há milênios. Existem relatos em todas as medicinas antigas. Existe publicação de 1890 na The Lancet, do médico de Sir Reynolds, que era médico da Rainha Vitória, e utilizava cannabis para controlar a enxaqueca e as cólicas menstruais da rainha. Então, ele não é um tratamento da moda. Ela esteve presente na farmacopeia internacional durante muitos anos, até o ato de proibição dos Estados Unidos, em 1937, pelo setor de narcóticos. Mas também nós sabemos historicamente que isso foi muito mais uma atitude racial e também por pressão da indústria do tabaco e do álcool. Aí, em poucos anos, em 1941, ela tinha saído da farmacopeia internacional. Ela fazia parte da farmacopeia brasileira. Então, desde que hoje, que nós temos inúmeros meios de ter um conhecimento científico mais aprofundado, tanto da planta como do nosso sistema, nós teremos o uso dela de acordo com a necessidade, com produtos de qualidade, com maior eficácia e menos efeitos adversos. Por isso que eu quis comentar esse artigo. Ele mostra bem um panorama geral, focando logicamente mais no uso de anestésicos e tanto para uma anestesia mais profunda como para uma sedação, a interação desses medicamentos, a necessidade de se conhecer isso, até para uma resposta melhor intra e pós-operatória. Era isso que eu queria conversar com vocês. Foi um prazer estar aqui mais uma vez e espero contar com vocês numa próxima oportunidade.